Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos desse tópico que explodiu nos últimos anos e que tem um potencial muito grande para nos ajudar, nos auxiliar assim, imensamente na nossa pesquisa, mas também que o uso incorreto pode gerar grandes danos, não só para o seu processo de aprendizagem, mas para o seu desenvolvimento da capacidade analítica e até mesmo punições legais dentro e fora da sua instituição. Então, nesta série de vídeos, a gente vai falar sobre o uso da IA na academia, tá? O uso da IA na academia e como que nós podemos utilizar o ChatGPT sem plágio e sem cometer outras infrações éticas dentro sempre do nosso foco, né, que é o direito e as relações internacionais. Então a gente vai começar primeiramente falando aí do dilema do uso da IA na academia. Depois a gente vai falar de algumas regras de ouro, boas práticas, né? Que eu acabei compilando com base aí não só na própria experiência, mas também em debates diretos com outros colegas e acompanhando debates em outros lugares de outras universidades ao redor do mundo, né? Vendo como que outros professores agem, enfim. A gente está sempre conectado, né? Então, aqui vai um pequeno conjunto de boas práticas. Depois a gente vai falar de um passo a passo para o uso correto da IA, tá? Vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla de que a IA é um instrumento, e é um instrumento que, se bem utilizado, de novo, potencializa a tua pesquisa. Mas se você não utilizar corretamente, meu caro, você pode se dar muito mal. Às vezes o efeito não vai ser visível na hora, mas isso não vai te fazer bem. Então é um instrumento, a gente tem que aprender a usar como um dos instrumentos na nossa pesquisa. Depois eu vou falar de algumas ferramentas de verificação gratuitas, eu acho muito legal utilizar essas ferramentas, mas elas, como são gratuitas, são limitadas, né? Então, dependendo da utilização, se for para um TCC, por exemplo, vale a pena fazer uma assinatura, pagar um valor, tá? Para você ter uma camada de segurança extra, para você se resguardar e garantir que o teu trabalho vai estar adequado. Aí a gente vai falar de alguns casos por área também, tá? Sempre focando nessa aplicação prática no campo do direito das RIs. E, por fim, a gente vai falar também do que você pode fazer para se defender se, apesar de ter usado corretamente esses instrumentos, ChatGPT ou outra IA que seja, o que você pode fazer se o seu trabalho for considerado, for marcado como uso incorreto, tá? Então, esse vai ser o nosso passo a passo hoje. E antes de a gente começar, aquele convite, tá? Me ajuda bastante, tá? Me ajuda mesmo de você dar um joinha, compartilhar com um colega, se inscrever. Isso ajuda bastante porque faz o material chegar, essa aula, chegar em outros alunos também, tá? Isso aqui é feito para vocês. Então, quanto mais vocês puderem comentar, interagir, curtir, enfim, qualquer coisa, isso vai ajudar a chegar na mão do aluno também que precisa. Esse é o objetivo aqui do canal, tá? Então vamos lá. Depois que você fez alguma coisa boa aí para ajudar o canal, vamos embora. Ó, primeira coisa, né? A gente tem que reconhecer que, de fato, a explosão da IA nos últimos anos, né? Principalmente após o lançamento do ChatGPT, porque a IA é o fenômeno mais antigo, enfim, quem sabe a gente possa explorar isso, fazer um deep dive, né? Num outro vídeo. Mas aqui na pesquisa acadêmica, pelo menos desde 2022, o uso se tornou mais disseminado. E essa disseminação, essa explosão no uso, realmente revolucionou, porque tornou muito mais eficiente o processamento de dados, mais acessível. Antes a IA era cara, a IA era difícil de você acessar. Hoje, com 100, cento e pouco por mês, você tem um assistente pessoal para tudo em casa, né? No computador, no telefone. Mas, junto com essa potencialização positiva, veio muito uso ruim, veio muito uso incorreto. E o uso indiscriminado leva a casos graves de plágio, ainda que plágio acidental.
de descredibilização do trabalho, porque você não fez o trabalho. Você botou uma IA para fazer e a IA não pensa. Então, existem vários problemas. Invenção de dado, você fundamentar a pesquisa em dado que não existe. Isso é horrível. Ou você, como advogado, citar uma jurisprudência que não existe, uma lei que já foi revogada, né, um dispositivo legal revogado, enfim. É muito complicado, muito complicado. Então, antes de a gente explorar o uso correto, é importante a gente entender o que que configura um uso indevido, tá? Segundo as universidades, segundo o próprio bom senso. E por que que essa linha entre ferramenta, a IA como ferramenta, como instrumento, e trapaça, é uma linha muito mais tênue do que ela parece, né? A princípio. Então, o que que as universidades, em regra, pelo que eu tenho observado, consideram plágio? E esses são pontos críticos que podem te reprovar. No pior cenário, né? Pode te reprovar, pode levar a uma expulsão da instituição, inclusive. Tá? Então, mesmo que não chegue nesse ponto, às vezes o professor, opa, peraí, esse cara aqui eu acho que está usando o chat GPT. Esse trabalho aqui não combina com esse aluno. A gente conhece os alunos que a gente tem, né? A gente sabe do estilo de escrita. A gente sabe, em sala a gente consegue ver muito da pessoa. E não é incomum que a gente receba trabalhos incompatíveis com aquilo que a gente observa. Isso gera, mesmo que a gente não consiga provar nada, a gente fica um pouco assim, né? Desconfiado, fica de olho. E TCC, então, nem se fala. Isso aqui se aplica para TCC, mais ainda, tá? Então, o que que pode reprovar? Cópia direta. Isso é o mais óbvio, tá? Cópia direta, você entregar um texto gerado por IA sem qualquer tipo de edição. Se você gera e edita, já é problemático, que tem a paráfrase enganosa ali embaixo, tá? Já é muito complicado para ser, para assim, sendo bem generoso. Mas você gera um negócio do zero. Ó, ChatGPT, escreve aqui, escreva uma resenha sobre o livro, sei lá, Teoria do Ordenamento Jurídico, do Bobbio. Ele vai escrever uma resenha, vai escrever, tá? Ele vai escrever uma resenha. Mas não foi você que fez. Você entregou um texto gerado por IA, tá? Então isso pode levar a uma nota zero. Uma nota zero. Outra coisa é a falsificação de fonte, o ChatGPT e outros, né, de psique, etc., fazem fazem sem pensar duas vezes. Eu vivo testando isso aqui, e porque eu uso como instrumento, tá? Não como substituto de mim mesmo, do meu cérebro. Então, eu sempre testo e ele sempre inventa. Gente, ele ainda cita, esses dias eu testei, é, ele inventa a jurisprudência do STJ, que é uma maravilha. Se você vai, bota um prompt ali, me dá a jurisprudência que fale disso aqui, ele vai te dar. Mas provavelmente aquela jurisprudência não existe. Mesmo se você pedir, mas coloca o link para eu verificar. Não é incomum que ele falsifique o link. Ele cria um link quebrado, um link que vai te dar para outro lugar. É uma coisa de louco. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Ele inventa jurisprudência, ele inventa dado quantitativo, ele inventa artigo, ele inventa citação de autor. Não dá? Não dá, gente. Tá? Não dá. E paráfrase enganosa, porque às vezes você acha que você é espertão. Fala assim, não, eu peço para o ChatGPT fazer a resenha, eu troco uma palavra aqui, uma palavra ali, né? Então você substitui as palavras da IA, mas você não fez a análise. Isso também é um ponto muito crítico, tá? E pode levar à reprovação se for pego. Mas eu não fui pego, não tem problema, né? Mas imediatamente, mas a gente vai ver que isso também prejudica a tua aprendizagem. Então aqui a gente tem um exemplo prático, tá? Para o vídeo, dá uma lida com calma, porque eu só vou passar por cima aqui, tá? Eu sempre vou tentar trazer o uso correto, o uso errado, o uso correto. Então aqui a gente tem um exemplo de uso errado, ó, que é usar o chat GPT para gerar uma análise como se fosse sua. E você pega, ó, analisa aí o artigo 5º sob esses parâmetros. Ele vai te entregar a bendita da análise, né? Ele não analisa nada, na verdade. Então, e você vai copiar aquilo ali, vai colar e vai entregar como se fosse teu, né? Já vi casos assim de trabalho que veio com, como é que fala? É, veio com, sabe quando você bota o prompt do chat GPT, ele, você gostaria de mais alguma coisa? Você gostaria que eu aprofundasse nesse ponto? Você gostaria que...
Cara, o aluno copiou e colocou aquilo ali. Veio junto. Foi vergonhoso, né? Vergonhoso. Então, o que que você pode fazer ao invés disso? É pedir para ele te explicar o artigo 5º, pedir para te indicar doutrina, né? E depois você vai atrás, a partir dessa explicação inicial, desse pontapé inicial, porque às vezes a gente fica travado. E você usar o ChatGPT para dar uma destravada, não tem problema. Para dar um pontapé, para te dar umas ideias, não tem problema, tá? Eu gosto muito de usar para revisar, não para dar ideia, não para criar. Mas tá, aí você vê o que é melhor para ti. Mas você usa o ChatGPT para explicar e depois você vai atrás da doutrina, vai lá no Barroso, vai no Sarlet, enfim. Pesquisar o que eles falam sobre o artigo 5º e redigir o trabalho com as tuas palavras, tá? Mesma coisa aqui, ó, no mundo das RIs. É, Você pode copiar, você pode utilizar corretamente, você pode utilizar incorretamente. Por exemplo, você usar uma análise que ele faz, pedir para ele analisar determinado cenário com base com base num. Aí você pode dar um dado ou outro, mas mesmo assim, você pede para ele fazer uma análise e ele cita lá, de acordo com o IPEA, de acordo com a ONU, e você, cara, só copia e cola. Falou, opa, nossa, como ele é inteligente mesmo, né? Ele vai lá, copia e cola e, porra, o dado não existe. Poxa, o dado não existe. Ah, mas ele me deu o link. O link tá quebrado, você nem clicou no link. Então é incomum que isso aconteça, tá? Então, o que que você pode fazer? Ah, eu quero estudar o conflito do Irã. Poxa, quais são as... Você pode pedir para o IA listar as teorias e os autores mais relevantes para analisar aquele caso. E aí você vai depois da revista, em anais de congresso, vai em revistas conceituadas, vai nos livros indicados e estuda, e aí você faz a tua análise. Vamos supor que você está se preparando para um seminário. Ao invés de você pedir para ele criar o texto que você vai ler no seminário, se você estudar, você vai conseguir falar. É uma diferença muito grande entre a pessoa que pega um papel, sabe? Aqui, ó. Pega um papel e começa a ler e não sabe responder uma pergunta do que a outra que estudou. E mesmo que possa ficar nervosa, enfim, ela vai conseguir se virar, tá? Porque, olha só, por que que importa a gente fazer essa diferenciação, né? Porque você pode ser punido. Tá? Muitas universidades têm ou estão desenvolvendo políticas sobre o uso correto da IA, tá? A gente que é professor também fica de olho, mesmo que não consiga provar na hora, a gente fica de olho. E isso pode levar a uma reprovação, pode levar a uma nota mais baixa, ou se o professor for gente boa, ele pode mandar você fazer o trabalho de novo, porque às vezes você tem prazo, fala assim, ó, isso aqui não vou aceitar, pode fazer de novo. Você vai ter retrabalho, né? Então não é legal. Mas acho que o que mais me preocupa no uso da IA, e às vezes o aluno não percebe isso, é um problema de longo prazo, que é o prejuízo na aprendizagem que você vai ter, porque você está tirando de si, de ti mesmo, o desenvolvimento da tua capacidade analítica. Você não desenvolve isso, você terceirizou o teu, é, o teu diferencial, você terceirizou para o IA, né? Então, pensar é difícil, pensar dói, estudar é um processo constante, gradativo, não é linear, mas você nunca vai perder nada estudando, sabe? Mesmo que não tenha aplicação imediata, você vai desenvolver a tua capacidade analítica, interpretativa, criativa. E quando você só joga na IA, copia e cola, você pode resolver um problema imediato. Mas no curto, médio e longo prazo, você está se sabotando, tá? Porque aí, quando você chega, por exemplo, no mundo profissional, você não vai conseguir delegar teu raciocínio para a máquina o tempo todo. Você está numa audiência, você está numa negociação, você está falando com o advogado da outra parte, você está numa reunião, você está numa aula. Imagina se o professor ficasse usando IA torto e direito e o aluno levanta a mão. Imagina você, né? Professor, não, peraí, gente, peraí. Aí ele pega o telefone aqui, pá, 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 ou abre, né, no computador e responde. Por que que o professor tá ali, então? Né? Mesma coisa você na audiência, pra que que você tá ali? Você serve pra quê?
tá? É isso que nos diferencia, é isso que é, é a capacidade analítica, é o conhecimento, é isso que vai nos separar dos maus profissionais. É isso que nos separa, inclusive, da máquina, porque a máquina não analisa nada, né? Então, por que que você vai delegar aquilo que é o teu maior bem profissional, que é isso aqui, o bom uso disso aqui, né? Isso aqui bem exercitado. Por que que você vai delegar isso para uma máquina? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Por isso que no próximo vídeo a gente vai aprender a usar a IA como aliada, tá? Umas boas práticas para a gente usar a IA como aliada, sem você cruzar a linha vermelha do plágio, sem você se sabotar, sem você incorrer em outras infrações, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.